Pronto, enquanto que continuam pessoas a entrar, eu vou dar início à sessão. Acho que já veio o período académico todo. E pronto, enquanto que o Hugo também trata ali do setup, eu vou introduzindo a sessão. Pronto, meu nome é André Costa, faço parte da equipa da organização do CIP, também sou membro do NEC e hoje vou ser o moderador da sessão. Como já devem ter reparado, estamos no modo terminado webinar, desculpem, e este modo tem uma particularidade que é não vos deixa a vocês participantes falarem ou partilharem o vosso vídeo. Isso só acontece caso nós demos permissão. E no final da sessão nós vamos abrir uma sessão para um período para dúvidas e aí nós damos a permissão para tal, que vocês já podem fazer todas as vossas perguntas oralmente e caso queiram, através desta funcionalidade que existe no Zoom, que é chamada Perguntas e Respostas. E já agora deixo também a nota que a sessão vai ser gravada, por isso, caso não queiram que a vossa intervenção apareça gravada, utilizem esta tal funcionalidade ou através do chat, como queiram. Para além disso, também deixo já a nota que no final da sessão vai haver uma sondagem super rápida, demora 2 segundos, por isso não saiam mal de terminar a sessão, por favor, que é apenas uma pergunta super rápida. Pronto, agora relativamente à sessão, penso que vocês conseguem ver a minha partilha. Eu estou-vos a mostrar o site do CIP, para quem ainda não conhece, e na sessão de hoje, mais propriamente, vamos receber o testemunho de 4 alumni do ramo de Tech, que já se encontram há bastante tempo no mercado de trabalho e por isso têm uma perspectiva um bocado diferente daquilo que é o ramo de Tech lá fora. E passo então a enumerá-los. Temos connosco o Hugo Santos, que neste momento trabalha na TechEver. Temos o Pedro Mota, que trabalha na Synopsys, o Luís Húngaro, que trabalha na Sword Health, e ainda o Rui Gomes, da Azitec, que neste momento ainda não está cá, mas há de chegar. E então vou só passar assim muito rápido sobre os eventos que vão decorrer durante esta semana, que serão a CIP Talk da Teoria à Prática, que consistem em exposições por parte de professores do MEC acerca de projetos que existem para cada uma das áreas do Tech, que, tal como alguns de vocês já devem saber, vai deixar de existir o conceito de especialização no nosso ano, devido à nova reestruturação, mas, apesar disso, vocês vão ter de optar na mesma por um foco dos vossos estudos. E por isso é que existem estas sessões, porque vocês de certeza que vão querer saber mais sobre o tema que querem ser para a tese ou assim, ou até mesmo para a área que vocês querem trabalhar no futuro. E então estas sessões aqui vão-vos ajudar a decidir que área em que vocês se querem focar. Para além disso, temos também esta sessão aqui que se chama CIP Skills Mãos à Obra, que neste momento está aqui arriscada, para quem não tenha reparado. E isto acontece porque a empresa que neste momento é a nossa parceira para este evento, que é o InescTech, pediu-nos para adiar esta sessão para a semana de encerramento, que inicialmente seria dividida em 2 partes, sendo que a primeira seria proposto um problema por parte do INESC para vocês resolverem, e na segunda parte seria a apresentação da solução a esse problema pela vossa parte. Sendo assim, como vai passar para a semana de encerramento, como vocês podem ver aqui, em vez de termos estas 2 sessões separadas, teremos só uma, assim mais alargada, em que vocês poderão ter um contacto com essa empresa e resolver o tal problema. Para além disso, quem ainda não tenha visto o nosso site ou tenha passado ao lado deste pormenor, temos aqui embaixo o guia para estudantes, que tem muitas informações sobre o novo plano de estudos e as principais alterações que vão decorrer a partir de agora. Por isso, caso ainda não tenham visto, sintam-se à vontade para passar por aqui e dar uma olhada. E claro, se tiverem mais alguma dúvida, tem aqui o nosso fórum e podem sempre entrar em contato connosco. E pronto, posto isto, penso que vamos dar início às exposições por parte dos palestrantes. Ao contrário das sessões da semana passada, em que nós fazíamos
todas as apresentações e só depois expunhamos as perguntas. Hoje temos uma diferença pequena, que é o Luís e o Pedro têm outros compromissos, e então nós queremos que eles tenham tempo para tudo, então vamos ter a exposição do Luís primeiro, teremos uma pausa para dúvidas, depois a sessão do Pedro e outra pausa para dúvidas. A partir daí teremos a exposição do Hugo e a exposição do Rui. E só aí fazemos as perguntas para os dois últimos. Por isso, passo a palavra então ao Luís. Não sei se tem alguma apresentação ou se apenas Não, vai meramente falar. verbal. Conseguem ouvir-me? Eu consigo. Pronto, muito bem. Ora, obrigado, antes de mais, pelo convite. Portanto, o meu percurso. Eu ingrei no MIEC no ano 2010 e aquilo que me levou a escolher o MIEC eram ideias um bocado naíves, mas que acho que tinham, apesar de tudo, um fundamento razoável e que passava por gostar de tudo que tinha que ver com eletrónica. Já tinha tido eletrónica no secundário, o mesmo para programação e, no fundo, tudo o que envolvesse pôr as coisas a funcionar e ver máquinas a produzir resultados. Também tinha um certo fascínio, não muito fundamentado, por processamento de sinal, sobretudo por causa de tocar guitarra elétrica e achar interessante tudo o que tinha a ver com os efeitos, com as modulações. Portanto, isso claramente não tinha noção nenhuma, mas gostava da ideia, e quando vi o plano de curso achei interessante a descrição e foi por isso que para cá vim. E obviamente por causa das perspectivas profissionais, que acho que todos aqui sabemos que são muito, muito favoráveis. Quando chegou a altura de decidir o ramo, por causa da última coisa que acabei de dizer, decidi ir para o ramo de telecomunicações, portanto era o que mais fazia sentido para aquilo que eu gostava e felizmente revelou-se através das primeiras cadeiras relacionadas com processamento de sinal, nomeadamente sinais e sistemas, não sei se havia, teoria do sinal, que era assim o nome, exatamente. Teoria do sinal e também teoria do controle, salvo erro, que efetivamente era algo que achava interessante e, portanto, foi muito por aí. Pronto, durante o que restou do curso procurei ter bastante incidência nessas cadeiras. Fiz Erasmus em Roma e em Erasmus até foi interessante porque consegui, acabei por perceber, quase por sorte, que eles eram particularmente bons nisso e então em Erasmus tentei também ter cadeiras que me ajudassem a aprofundar esses conhecimentos, foi bastante produtivo nesse aspecto. E quando acabei o curso, vi-me numa certa dúvida, numa dúvida de facto, e que se prendia com sair ou não sair, ou seja, sair do país ou não sair do país. Não por causa de nada que tivesse a ver com empregabilidade ou de alguma forma não ter as condições de trabalho que queria ter. Felizmente, mais uma vez, acho que no nosso curso, até ver, isso vai funcionando bem, mas sim porque aspirava a outras coisas e, no caso, cheguei a estar em processo de entrevista com a MathWorks, portanto, conhecem claramente pelo menos o MATLAB, é a empresa que faz o MATLAB, e o facto de eles terem que ter aquele conhecimento aprofundado de todas essas questões teóricas que eu gostava, necessárias para poderem implementar as suas stacks, cativava-me. Acabei por decidir por questões meramente pessoais, nada de grave, mas achei que agora queria ficar por cá, e então não sei muito bem porquê, isto é uma coisa que eu costumo dizer e que não é, não visa diminuir de forma alguma a empresa de que vou falar, é simplesmente porque em retrospectiva não sei muito bem dizer porque é que tomei essa decisão, mas decidi ir para a Bosch em Cacia, Aveiro basicamente, e o que fui para lá fazer foi hardware analógico, portanto nós lá fazíamos esquentadores, fundamentalmente, era water heating em geral, mas naquela divisão era fundamentalmente esquentadores, e basicamente eu ia estar a cargo do hardware, de tudo que tivesse na PCB dentro do esquentador. Ora, quando cheguei lá, foi de certa forma um choque, em parte porque reconheço que haverá sempre, e acho que é normal, um certo choque quando se passa da vida académica para a vida profissional, porque as rotinas mudam muito e isso também terá contribuído, mas fundamentalmente percebi que não era aquele tipo de empresa que eu queria por várias razões. Não porque, mais uma vez, e sublinho,
porque a empresa não fosse interessante ou porque não nos desse boas condições, porque as pessoas não fossem boas, mas sim porque não me identificava com aquele modelo corporate, porque efetivamente é isso que é naquele caso. O trabalho em si, hardware, e este é o ponto de maior interrogação para mim, como perceberam pelo meu discurso até agora, não era propriamente aquilo que mais me aliciava e, portanto, não era, nesse aspecto também não estava bem. E por fim, o business em si não me cativava muito, ou seja, a ideia de fazer escantadores não me aliciava como outras coisas imaginava que aliciariam. Então comecei escassos meses e meio após lá entrar, consegui sair, porque rapidamente comecei à procura de outras hipóteses e como tinha pessoas conhecidas que estavam a trabalhar em startups, já tinha uma noção qual era a filosofia deste tipo de empresa e percebi que resolvia um pouco era melhor praticamente em todos os aspectos que me preocupavam na empresa em que estava. E no caso, fiz 3 entrevistas, aliás, não fiz 3 entrevistas, candidatei para 3 empresas, até posso dizer quais são, uma já não existe e era, agora vou-me esquecer do nome, era uma empresa aqui de um professor da UP, eu acho que ela tinha sido uma spin-off do Inesc, talvez, e que fazia umas palmilhas para runners e que basicamente fazia um tracking da corrida ou da caminhada. Não estou mesmo... Kinematics, era assim o nome, exatamente. Kinematics. Que não me respondeu. E depois para uma que eu acho que também já não existe. Portanto, claramente escolhi a hipótese 703, porque as outras eu acho que já não existem, ou pelo menos já não ouço falar há muito tempo desta, que era a Movo, que fazia um sistema de tracking dentro de superfícies comerciais, no sentido de perceber padrões de compra e de movimentação de lojas. E por fim, a Swordell, que é a empresa em que eu estou agora. Depois da entrevista, fiquei totalmente cativado por aquilo que aqui se fazia e passo a dizer-vos para que percebam. Basicamente, o que nós cá fazemos é um sistema para que as pessoas possam fazer fisioterapia em casa de forma totalmente autónoma. É, portanto, um sistema que contém um tablet, um conjunto de sensores, dependendo do número da terapia, mas que vai de entre 2 a 5 sensores, colocam-se nos membros em questão e basicamente conduzimos a sessão de fisioterapia com recurso ao tablet, dizendo à pessoa se está a fazer bem, se está a fazer mal, que exercícios fazer, exatamente o que é que fez mal, premiá-la se atingir uma dada amplitude de movimento e, portanto, é aquilo que nós chamamos, e que eles na altura ainda não chamavam, mas que depois passamos a chamar o terapeuta digital. Ora bem, sendo este projeto algo que me aliciava, logo aí era vencedor. Por outro lado, ia para lá fazer processamento de sinal, álgebra e programação orientada a objetos que eu também gostava e, portanto, foi de certa forma, amor à primeira vista. Entretanto, desde que lá entrei, isto foi em 2015, já muito mudou. Comecei num escritório e acho que isso também é interessante para quem quiser ponderar este mundo das startups, perceber como é que as coisas são, porque tem coisas boas e coisas más. Eu acho que a maior parte são boas, mas depende obviamente de cada um. Mas começamos num escritório no Largo dos Loios, que era mesmo ao lado, provavelmente saberão, da Santini, no Porto, portanto aquela gelataria mesmo perto dos Aliados, era o Largo dos Loios, e era um escritório em que a densidade de pessoas por metro quadrado era surreal. O CEO estava ao meu lado, praticamente, ao lado dele o COO, e portanto, era tudo atulhado, era muito engraçado. E estavam 2 empresas lá. Entretanto, já muita coisa aconteceu daí, nós já mudamos de escritório, já redefinimos quase completamente o nosso business model, não no que fazemos, mas na forma como o vendemos. A nossa equipa já mais que basicamente duplicou, só na minha equipa. A empresa já chegou aos 100, portanto na altura em que eu entrei devemos ser uns 20, portanto crescemos neste rácio. E mais interessante ainda do que isso, na minha opinião, conseguimos investimentos de alguns dos VCs mais interessantes de Silicon Valley, dos quais está claramente a Khosla Ventures e a Founders Fund. São 2 VCs bastante bem cotados e ao mesmo tempo temos agora centenas de pacientes por dia a fazer sessões nos Estados Unidos, em Portugal e na Austrália. E, portanto, com este crescimento, e isto eu acho que também é uma vantagem das startups
pronto, é sempre preciso sorte, é preciso entrar no momento certo, é preciso ter valor, é uma conjugação de circunstâncias, mas tive a oportunidade também de crescer e, portanto, tendo sido a terceira pessoa a entrar nesta equipa a que pertenço, apenas 6 meses depois da primeira. Neste momento sou VP de Algoritmos, que é o nome, já agora a equipa chama-se Algorithms, agora chama-se Algorithms and AI, porque também fazemos Machine Learning, e portanto, neste momento tive a oportunidade, já, pronto, à medida que as coisas foram desenvolvendo, de passar para este cargo, e agora a minha responsabilidade fundamental é liderar esta equipa, que já agora, isto também me parece interessante, consigo fazer de forma totalmente autónoma, aí também há mérito de CEO, não tenho a certeza que seja sempre assim, e basicamente nós definimos totalmente quais é que são as nossas implementações, que problemas é que vamos resolver e da forma como vamos resolvê-los com total autonomia. Basicamente o CEO pode-me dizer, olha, preciso desta terapia nova que vai conter X exercícios específicos e trata de os implementar, pronto, aí são coisas que vêm de fora, mas de grosso modo, e não quero isto dizer que é com timelines lentos, muito pelo contrário, o ritmo é muito acelerado, é difícil às vezes contrabalançar a necessidade de criatividade que às vezes exige um ritmo mais lento com o ritmo acelerado de temos pacientes no terreno, temos que fazer negócios, temos que escalar, isso é difícil, mas faz parte do processo e eu acho que também é aliciante, mas basicamente temos total autonomia para resolver os problemas da maneira que melhor entendermos e, portanto, eu acho que essa autonomia é também uma vantagem interessante de trabalhar numa startup. E pronto, também para não me alongar demasiado, acho que não ficou assim nada de importante por dizer. Termino aqui a minha intervenção e dou lugar a perguntas de quem quiser. Obrigado, Luís. E tal como disseste, caso alguém tenha alguma dúvida, tanto pode colocar no chat como nas perguntas e respostas, como já referi anteriormente. E já agora, olá Rui, não sei se me consegues ouvir. Olá André. Olá. Neste momento estamos... Peço desculpa pelo atraso, a minha aplicação estava com algum bug, então tive basicamente que entrar no browser. Peço desculpa. Não tem mal. Pronto, a tua intervenção ficou para o último. Estamos na primeira com o Luís e agora estamos à espera de qualquer dúvida que surja do público, ok? Ok. Pronto, temos aqui uma pergunta para ti, Luís. Podes falar um bocado sobre os benefícios de trabalhar em startups e como funciona o trabalho à distância? Muito bem. Olha, os benefícios de trabalhar em startup, eu vou tentar resumi-los em coisas muito objetivas e gerais. Uma acho que falei de quase tudo, mas uma é claramente esta possibilidade de se crescer com a empresa, de se dar os primeiros passos em cada vertente da empresa, e isso obviamente cria sempre oportunidades de progressão que numa empresa maior podem escassear mais, pelo menos no caso da Bosch em que eu estava, eu sempre tive a sensação que a linha de progressão era muito mais condicionada, porque obviamente temos 50 pessoas para um cargo, enquanto que numa startup não é assim. Depois, o ritmo acelerado, eu acho isso super interessante, nem toda a gente gostará, mas o facto de estarmos a criar valor constantemente, vemos o produto do nosso trabalho muito, muito palpável, e isto já é outro, mas também podemos incluir neste, que é numa máquina grande, às vezes a nossa ação circunscreve-se a uma parte pequena do produto, do serviço que se está a proporcionar na startup. Cada um de nós tem uma pegada muito grande em tudo o que está a acontecer. Uma pessoa que identifica um problema e que queira resolvê-lo e que o resolva está a ter um impacto brutal que é mensurável desde aquele momento. E acredito, isto já sei que já não é, já agora, o que eu quero dizer também com startup, há umas partes disso que se aplicam a empresas que já não são mais startups, mas que têm de certa forma esse estilo, principalmente as que vou dizer agora. É o tipo de ambiente de trabalho mais laid back, em que as pessoas, sei lá, eu meto-me com o meu CEO, gozo com ele, digo alguma coisa e pronto, essa proximidade, podemos falar com o CEO à vontade, ele estar reachable e estar disponível para nos ouvir, a qualquer pessoa virtualmente, também é um ponto bastante positivo. E depois, pronto, isto é bom ou é mau,
há oportunidade para fazer muitas coisas diferentes. Isto não é necessariamente positivo, mas para que fique claro, por um lado, vamos ter que fazer muitas coisas diferentes, muito para além daquilo que imaginaríamos no nosso role description quando entramos. Isto é interessante para quem gosta também de maximizar o impacto, mas tem o downside de é difícil especializarmos. E um problema ou algo que eu até agora senti, mas acho que já está plenamente resolvido, por causa precisamente da empresa ter crescido, era que nós tínhamos alguma dificuldade em balançar a aprendizagem com a execução. Porque havia sempre tanto para fazer, de tantas frentes diferentes, e às vezes tínhamos que resolver o problema da maneira mais óbvia que nos surgia, que não havia aquele tempo para perceber qual é a maneira certa de fazer as coisas e efetivamente desenvolver a nossa skills. E se não tiver a esquecer-me de nada, acho que em termos de vantagens de trabalhar startups são estas. Em relação ao working remote, eu acho que isso está toda a gente ainda, de certa forma, a aprender a fazer isto. Não sei se necessariamente será diferente numa startup ou numa empresa grande. O que sei é o que, no nosso caso, basicamente temos reuniões de follow-up diárias em que cada um diz o que é que fez no dia anterior. Já tínhamos de certa forma lá, mas agora somos mais rígidos, porque lá acabámos por falar uns com os outros. Nós somos 5 agora nesta equipa e, portanto, não havia assim as oportunidades surgiam normalmente, agora é mais rígido. Tentamos, e isto até estamos a fazer há pouco tempo por sugestão de uma colega minha, criar momentos que visam replicar a experiência do escritório, nomeadamente estarmos todos no Discord numa certa tarde em que as pessoas podem falar mais naturalmente como se estivessem de facto na empresa. E depois, isto a nível da equipe, mas a nível macro da empresa, acho que é fundamental que se criem eventos em que as pessoas possam juntar-se. Já agora, isto lembra-me uma coisa que eu me esqueci de dizer, mas normalmente, não sei se será sempre assim, na startup há uma grande partilha de informação e vocês têm noção perfeita do que está a acontecer. E uma maneira de fazer isto, e que é muito típica também em Silicon Valley, é as all-hands, que são basicamente reuniões ou semanais ou 2 vezes por mês, em que o CEO e a equipa de liderança se senta, neste caso, numa Zoom call com toda a gente da empresa, e não só toda a gente é livre de fazer as perguntas que quiser e bem entender sobre qualquer assunto que queira, mas também a empresa prepara material relevante para comunicar à equipa. E, portanto, acho que é basicamente isto. Pronto, para também não estender muito mais, que eu sei que o Pedro também tem compromisso e ainda tem de fazer essa exposição. Eu só te fazia mais uma pergunta, porque ainda tens aqui várias. Eu posso depois disponibilizar o meu e-mail e podem me enviar as perguntas que quiserem para lá. Ótimo. Então, fazer-te só mais esta pergunta e pedir-te para responder de uma forma mais breve. Que é, em termos de entrevista, candidatar-te a uma startup ou uma empresa dita tradicional, quais é que são as principais diferenças? Pronto, o meu conhecimento nisto é limitado porque, como perceberam, eu só trabalhei em 2 empresas até agora e, portanto, o que vou sabendo é de comunicação com outras pessoas. Eu acho que a maior diferença está não entre as startups e as não startups, está mais entre estas empresas new school, tipo, não só startups, mas as Farfetch, Feedzais, Talkdesks, que já não são claramente startups, mas têm esta filosofia diferente do local de trabalho, e as outras. No caso destas que eu falei primeiro, contem com, pelo menos nessas, não estou a dizer que nas outras também não, mas contem claramente com uma boa diligência das vossas capacidades técnicas, quase de certeza que vão ter que fazer um teste técnico para as vossas habilidades, talvez não se forem para o vosso primeiro cargo, talvez não, mas em muitos também, mesmo assim, em muitos casos farão, no nosso caso fazem. E de resto, de facto, não sei responder com mais detalhe. Nós nas startups temos sempre, normalmente, entrevistas com mais pessoas da equipa, para vocês também terem, não só para nós termos opinião de outros elementos da equipa, mas vocês também terem contacto. E o que vos posso dizer também é que para startups mais pequenas, portanto, numa escala, sei lá, inferior a 50 pessoas, um bocadinho menos do que isso, acho que os processos vão ser muito variados, porque a empresa ainda está a crescer, ainda está a definir esse processo, e, portanto, só num estado mais maduro é que tem um processo muito estruturado e comum às equipas todas. Portanto, nesse caso, não sei muito bem dizer o que esperarem. No caso da minha entrevista, para concluir mesmo agora, a minha entrevista
foi com o CEO sentado num sofá, em que o CEO estava a falar do jogo do Sporting no dia anterior, e portanto é tudo menos típico, e já pouco tem a ver com o que fazemos agora, portanto é muito variável. Ok, sim, é muito variável mesmo. Pronto, muito obrigado, Luís. Sente-te à vontade para sair quando Pois precisares. tem que ser imediatamente, vou só escrever o meu e-mail no chat e assim Era isso que eu ia pedir. Pronto. Os restantes que não foi possível responder às dúvidas, peço desculpa, mas o Luís deixa então o contacto e vocês, quando puderem, entrem em contacto com ele. Pronto, então passamos ao segundo palestrante, o Pedro Mota, que trabalha na Sinopsis, e o palco é teu, Pedro, está à vontade. Okay. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Bem, vou começar a descrever o meu percurso primeiro académico e depois na parte empresarial. Eu entrei, portanto, tive a minha graduação ainda na antiga licenciatura em 2005, portanto, já vão uns anos valentes. Ainda não existiu o mestrado integrado, não é? E pronto, e depois de ter terminado a licenciatura, iniciei o meu doutoramento, portanto, numa parceria entre a FEUP e a Universidade Técnica de Delft. Pronto, isso decorreu entre 2006 e 2011, portanto, e a partir de 2012 iniciei portanto, a minha colaboração com a Sinopsis. Portanto, sempre numa área relacionada com circuitos portanto, semicondutores. E pronto, e tem sido basicamente em sumário rápido a minha carreira académica e profissional. Pronto, em relação a estas questões que se estão a colocar, portanto, o que é que nos faz, ou o que é que faz com que a decisão a tomar em relação ao percurso, ao ramo técnico a escolher, portanto, isso está sempre muito relacionado com o facto de existir alguma portanto, como eu diria, algum gosto pelas áreas em particulares. Por exemplo, há pessoas que gostam efetivamente de programação, há outras que querem efetivamente desenhar circuitos, querem ter o contacto com sistemas embebidos, e depois há outras que preferem estar relacionadas com a distribuição de energia. Pronto, no meu caso, eu sempre tive um gosto particular por tudo que estava relacionado com circuitos de microeletrónica. Portanto, eu vim pré-universidade, eu não estive em nenhum curso técnico, portanto, vim de um caráter geral, portanto, isso às vezes pode ponderar, de certa forma, nas escolhas que se façam ao longo do percurso. Pronto, e tive esse gosto pela microeletrónica e portanto, pela parte dos sistemas, e foi esse o fator decisivo para que no terceiro ano optasse pelo ramo de telecomunicações e microeletrónica. Eu não sei se ainda tem esta denominação, porque entretanto já se passaram bastantes anos. Ainda se chama. Ainda se chama, pronto. São as pratas da casa. Pronto, e então, pronto, com base nisso também fui selecionando algumas cadeiras que estavam ligadas à empresa com a qual eu neste momento estou a colaborar, não a empresa com o nome como a conhecemos agora, a Sinopsis, mas a Chip Idea, que era uma startup iniciada pelo professor Franca do Instituto Superior Técnico. Portanto, essa empresa, a Chip Idea, depois foi comprada pela MIPS, portanto, que é uma empresa também norte-americana, e mais tarde a MIPS foi adquirida pela Sinopsis.
portanto, e eu quando iniciei a minha colaboração com a Sinopsis, já foi no modo Sinopsis, já não foi, portanto, pelos anteriores, pelas anteriores empresas. Pronto, e a minha decisão na altura também foi um bocado com base nessa perspectiva, ou seja, era a microeletrónica que me interessava, existia essa empresa aqui no Porto, portanto existia um site no Porto e um site em Lisboa, pronto, e embora fosse um ramo muito especializado cá em Portugal, eu tinha, sempre tive esse objetivo. Portanto, entretanto, quando terminei a licenciatura, tive um convite para iniciar o doutoramento e, portanto, eu coloquei portanto, o ingresso na empresa, coloquei, portanto, em stand-by. E durante o tempo de especialização do doutoramento, eu tive também relacionado com microeletrónica e também portanto, com semicondutores na parte analógica, ou seja, foi uma mistura de sinal misto. Em 2012, depois, terminando o doutoramento, iniciei a minha atividade com a Sinopsis. Aqui, como é que isto se processou? Portanto, eu na altura, quando terminei o doutoramento, tentei procurar, iniciei os meus contactos por parte da Sinopsis e também com algumas empresas fora de Portugal. Portanto, como eu não tínhamos, não havia certeza de nada, não é? Portanto, iniciei esse processo. Felizmente houve oportunidade de trabalhar com a Sinopsis, que neste caso foi fundamental, e iniciei esse processo todo. Bem, para quem ainda não sabe, a Sinopsis é uma empresa que trabalha, é uma das maiores empresas de EDA e de IP do mundo. Portanto, nessa perspectiva, era uma multinacional que podia dar a possibilidade de colaborar com diferentes equipas espalhadas por vários sites no mundo. E tudo isso era um fator determinante na escolha e também na possibilidade de ter uma experiência internacional, mesmo estando em Portugal. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que só pelo facto de saírem do país que a internacionalização existe, mas na realidade nós neste momento, da forma como o mundo está, nós estamos em todos os instantes, portanto, a trabalhar com pessoas de outro mundo. Eu trabalho com pessoas da Índia, do Canadá, da China, portanto, o mundo não se limita a um escritório. Pronto, e aí houve sempre portanto, mesmo em relação à intervenção do palestrante anterior, do Luís, é verdade, portanto, uma empresa com uma dimensão muito superior a uma startup tem oportunidades que a startup não tem, mas também tem alguns desafios, porque por causa das interações da equipa e tudo que é internacional, portanto, tudo que é colaboração a nível de equipas, que são de facto desafiantes. Pronto, voltando à questão de que quais é que são os fatores determinantes na pesquisa de emprego e o que é que nos faz escolher determinadas áreas, eu acho que aqui é mesmo uma conjugação entre o gosto, portanto, e os ramos que a pessoa realmente dá valor, e um bocado uma análise do mercado de trabalho.
Portanto, eu acho que é essa conjugação que deve ser determinante na escolha portanto, por parte de quem quer traçar o seu percurso académico e, como tal, profissional. Portanto, eu não acho que devo estar dentro do tempo que era determinado. Não sei se entretanto poderão surgir outro tipo de questões que queiram colocar relativamente à intervenção. Obrigado, Pedro. E sim, se tiveres tempo para responder algumas questões, tens aqui uma que foi colocada enquanto estavas a falar, que diz o seguinte: também existe a especialização de microeletrónica e sistemas embarcados em automação. Temos maior vantagem se fizermos o percurso por TEC? A Sinopse tem em conta o ramo quando contrata? Eu diria que nós já tivemos alguns candidatos cuja especialização não estava inicialmente no padrão, ou seja, na utilização de linguagens de hardware como o Verilog ou VHDL, mas que o perfil do candidato e a avaliação que foi feita se ajustava ao que nós estávamos à procura. Portanto, muitas das vezes, portanto, é claro que isto depende um bocado do nível, da posição em que a pessoa se vai candidatar. Não podemos pedir que a pessoa que se candidata a uma posição sénior não tenha nenhum tipo de background em relação ao que é desenvolvido, não é? Mas nas posições iniciais, né, a Research and Engineer na posição 1, sim, isso não é determinante. O que é determinante é mesmo que exista portanto, um perfil traçado para a microeletrónica. É claro que se tiver que dois candidatos no mesmo ranking e em que um que já tem mais alguma experiência na área em que nós estamos a trabalhar, portanto, isso tem algum fator decisivo. Além de que lhe posso dizer que nós temos muitas das pessoas que passaram a ser colaboradores desenvolveram summer jobs connosco, portanto, suponho que era no 4º ano, para não ser impreciso, e elas ficaram a trabalhar connosco. Portanto, existe essa colaboração em que o candidato, se tem interesse em colaborar com a empresa, à partida, usando um summer job, e se existir essa oportunidade, é sem dúvida de aproveitar. Até o momento acho que mais ninguém colocou uma dúvida especificamente para ti, mas já agora eu acrescentava uma minha, que era, já que este ano estamos neste período de indecisão com o Covid e tudo, esses summer jobs que falas sempre vão existir? Bem, eu em relação a não posso se... garantir, mas o certo é que nós temos, o que eu posso dizer é que nós tivemos algumas pessoas que começaram a colaborar connosco, mesmo nesta altura de trabalho remoto. Portanto, pessoas que estavam a iniciar os seus trabalhos, portanto, a formação na empresa, e, portanto, se calhar o summer job, pronto, eu não posso dizer que está completamente, portanto, que não será feito, mas possivelmente a oportunidade existirá na mesma. Portanto, é uma questão de contactarem a Sinopsis para ver se ainda se procederá. Certo, obrigado. Tens só aqui mais uma questão e depois estás livre para abandonar. Ok, obrigado. Eles perguntam também se será possível realizar a tese convosco, com a Sinopsis. Também, sim. Nós já tivemos portanto, teses de mestrado integrado, não é? Que foram desenvolvidas em parceria com a Sinopsis. Normalmente, portanto, a empresa tem existe um problema, não é? Para ser resolvido, e a tese portanto, de quem está a fazer mestrado integrado encaixa nesse perfil, ou existe muitas vezes essa proposta por parte da Sinopsis à universidade, não é? E é feita a colaboração, portanto, mas no seu devido tempo
eu não sei se nesta altura em particular se haverá algum tipo de limitação, não é? Mas não me parece que haja, não é? Claro, mas num ano normal haveria, e Sim, penso sim. que Sim, há é um mais conjunto quanto a isso. de. Sim, sim, há um conjunto, tal como os summer jobs. Nós já tivemos situações de alguns, portanto, de algumas pessoas que fizeram um summer job e também fizeram até a tese mestrado integrado connosco. Portanto, ou seja, isso é uma oportunidade para para numa possível contratação haja já o pré-conhecimento do candidato e do trabalho e da capacidade que ele tem. Portanto, eu diria que isso são oportunidades excelentes que devem ser mesmo aproveitadas. Aliás, eu posso dizer que na altura que ainda era a Chip Idea, eu fiz o meu projeto em parceria com a Chip Idea. Ótimo, pronto. Pedro, penso que estamos muito bem esclarecidos. Obrigado pelo teu Muito obrigado. testemunho. Estás à vontade para nos deixar. Sei que tens outros compromissos. Exato. Por isso, obrigado por teres vindo Muito e até obrigado. uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Pronto, como eu disse no início, então agora vamos tentar fazer as duas posições seguidas, que é para depois termos mais tempo para dúvidas. E então começávamos pelo Hugo, se não se importar. Boa tarde, conseguem ouvir? Boa tarde, sim, conseguimos. Ok, perfeito. Ora então, aqui à semelhança do Pedro, também decidi protelar um bocadinho o meu ingresso na indústria por causa de um doutoramento. Bem, para já, se calhar, falar um bocadinho do ramo de telecomunicações, que obviamente tem várias especializações, entretanto vão deixar de existir, ou pelo menos deixar de existir como as conhecemos. E o ramo de telecomunicações, obviamente, não é igual, as 4 especializações não são, obviamente, iguais, nem terão, obviamente, a mesma empregabilidade. O que é certo é que as valências que se adquirem neste ramo são boas o suficiente para atacar problemas, às vezes, de outros ramos, inclusive, e acho que isso é muito importante. Portanto, em termos de bases, acho que o conhecimento é bom, principalmente a nível de eletrónica, é mesmo muito bom. E pronto, acho que isso é uma grande valência do ramo de telecomunicações, e desmistificar aqui um bocadinho que telecomunicações é só programar e é só para excelentes alunos, isso é mentira. As duas são mentira, nem é só programar, nem é só para excelentes alunos. Então, há uma série de pessoal que faz telecomunicações e não tem uma média brilhante, e pronto, e simplesmente acontece. Essencialmente é escolher o que gostam, e mesmo nas especializações também aconselho vivamente a escolher aquilo que realmente gostam, porque o emprego na nossa área é essencialmente garantido, felizmente. Okay? Portanto, a nível do meu percurso, eu entrei em 2011 para a FEUP, escolhi o ramo de telecomunicações em 2013, escolhi a especialização de Tecnologia das Comunicações no ano a seguir, no meu 4º ano, em 2014. Comecei por um estágio não remunerado no Inesctec em novembro de 2014 também, ou seja, assim que escolhi a especialização de Tecnologia das Comunicações, ingressei num estágio não remunerado no Inesctec. Nesse estágio, basicamente, andei à volta de antenas para submarinos autónomos e, portanto, comunicações subaquáticas. Depois desse estágio, comecei com uma bolsa de iniciação científica. Nessa bolsa foi quando comecei a desenvolver hardware um bocadinho mais a sério, até porque estava a ser pago e, portanto, as pessoas esperavam um bocado mais. Durante essa bolsa estive essencialmente a desenvolver hardware para um transverter de frequência, acho que nem há propriamente tradução. Basicamente era colocar o Wi-Fi que está nos 5 GB, colocá-lo nos 17.2, e também trabalhei num projeto de carregamento de submarinos autónomos, que depois acabou também por ser a minha tese, portanto deu para alinhar essas duas coisas, portanto, estar a ganhar dinheiro e a fazer a tese, que é sempre porreiro. E
terminada a minha tese de mestrado, então, continuei como investigador no INESC, de julho até ao fim, de julho de 2016 até ao fim de 2016. No fim de 2016 foi quando eu decidi que queria ingressar no doutoramento em telecomunicações, que concluí o ano passado, em julho de 2020, portanto, exatamente 4 anos após ter começado o mestrado. Atualmente sou engenheiro de RF e de antenas na TechEver Space, okay? Existem outras TechEvers, mas eu em específico trabalho na TechEver Space, apesar de que, obviamente, internamente a Space às vezes faz coisas para os drones e vice-versa, é tudo o mesmo grupo, há algumas interações internas. E pronto, também outros colegas que fizeram um ramo de tech, recentemente um colega meu saiu do CERN, já não está lá recentemente, para aí há 2 anos, esteve lá 2 anos e depois saiu. Tenho outro amigo na SatixFy UK, portanto a trabalhar também com satélites, se bem que não com satélites especificamente, mas com terminais de ground para comunicar com satélites. E pronto, essencialmente em termos de percursos, que era isto que eu tinha para vos dizer. Em termos do meu percurso pessoal, detalhando mais um bocadinho e se calhar mostrando algumas... André, penso que devo para partilhar o ecrã, certo? Sim, em princípio consegues. Se não conseguires também diz-me. Ok, só um bocadinho. Só um bocadinho. Sim, já estás a partilhar. Então, ok, conseguem ver? Sim. Ok, correto. Pronto, estão aqui alguns dos projetos em que eu trabalhei, da esquerda para a direita. Primeiro foi as antenas para comunicações subaquáticas, depois a do meio é uma imagem que foi na altura até tirada na minha tese, e já agora na minha tese acabei por andar a desenvolver sistemas de conversão de potência, portanto, conversores DC-AC, mas de alta frequência, para converter para 100 kHz, se bem me lembro. E portanto, estão a ver o que eu disse há pouco, que é que telecomunicações dá uma espécie de conhecimentos um bocado mais amplos que nós podemos adquirir, pá, e acho isso muito bom. Do lado direito está aqui o transverter, que eu falei há pouco, que fazia a conversão do Wi-Fi, também ligado a um guia de onda e ligado a uma parabólica. Isto foi algum do meu trabalho como investigador, portanto, antenas para comunicações em embarcações, antenas direcionais, guias de onda e antenas impressas em 3D e também a montagem de uma estação de recepção da ADS-B. A ADS-B, para os que não sabem, talvez alguém já tenha aberto o Flight Radar, a ADS-B são essencialmente os sinais que os aviões emitem e que tipicamente emitem quando são interrogados pelos radares dos aeroportos ou não, ou de radares noutros sítios do país. E captando essas interrogações é possível determinar a posição deles e a altitude e fazer display dessa mesma posição. No meu doutoramento andei um bocadinho por coisas mais pequenas, portanto andei a desenhar antenas em packages e em circuitos integrados, também fiz alguma modelização 3D de dispositivos eletroópticos. Também, apesar de não estar aqui, trabalhei obviamente com outros projetos para além do doutoramento. Na altura estava a fazer o doutoramento no INESC Tech. Trabalhei com a Continental também, a desenvolver um sistema de comunicações para mangueiras subaquáticas de transporte de crudo. E foi um desafio engraçado, posso-vos dizer, porque ao início parecia impossível, no fundo era um estudo e o estudo estava prestes a ser dado como impossível e acabou-se por tirar um coelho da cartola e perceber que afinal dava, assim à última da hora e pronto, e essencialmente foi isso e foi algo muito bom, que eu gostei bastante de trabalhar, que inclusive resultou numa patente. Atualmente, como eu disse, sou engenheiro de radiofrequência e de antenas na TechEver. Tenho trabalhado neste momento em sistemas de radar e de comunicações para satélites LEO, portanto Low Earth Orbit. Esse satélite, na minha empresa em específico, é o Infante, que é um satélite português, portanto um consórcio de empresas e universidades portuguesas, do qual a TFU faz parte.
Trabalhei também com desenho e caracterização de antenas para sistemas, ou seja, o radar que nós temos é um radar de abertura sintética e esse radar de abertura sintética também será futuramente aplicado a drones e também trabalhei nesse desenho e na simulação e implementação da antena instalada no drone. Okay? E recentemente tenho estado a trabalhar na missão Prova 3 da ESA, que é uma missão Deep Space, e tenho também estado no redesenho e sintonia de antenas e dos próprios sistemas de comunicações para essa missão. Relativamente ao meu percurso é isto já agora aqui a título de curiosidade, talvez nem todos conheçam, isto aqui é o aeródromo de Vilar de Luz, na Maia, visto pelo nosso radar de abertura sintética com o overlay do Google Earth. Okay? Portanto, aqui, obviamente, isto é a imagem que estão a ver, aqui é a imagem de abertura sintética e é feito o overlay com a paisagem. Como é que tudo isto se relacionou com o meu curso? Honestamente, com o mestrado não senti propriamente grande relação. O que eu senti essencialmente foi que o mestrado me deu muito boas bases para poder fazer não só o doutoramento, mas também abraçar depois os desafios que me foram propostos na indústria. E acho que isso foi essencial. Ou seja, o mestrado não me explicou, obviamente, sei lá, como desenhar uma antena, ou seja, não foi exaustivo nisso, mas deu umas bases suficientes para me permitir a mim desenvolver essa área por mim mesmo. Okay? E acho que isso foi muito importante. Não sei se, entretanto, tem alguma questão, mas estou neste momento disponível para responder às mesmas. Sim, eu não sei se o Rui teve de sair, pelo menos desligou a câmara. Pois, eu também percebi isso. Se ele, neste momento... Ok, está de volta. Peço desculpa. Pronto, então, sendo assim, passávamos à tua exposição e depois no fim condensávamos as perguntas todas, que era para não perdermos mais tempo com perguntas. Ok, perfeito. E só uma coisa, queria só avisar os participantes que se quiserem podem ir colocando as perguntas nas perguntas e respostas, não precisam de esperar até ao final das exposições, assim eu no final consigo vê-las e já as exponho, ok? Portanto, Rui, estás à vontade. Olá, boa tarde. Meu nome é Rui Gomes. Obrigado pelo convite, antes de mais. É um prazer estar aqui e partilhar um pouco do meu percurso académico e profissional com estudantes. Como background, eu fiz o curso de Engenharia Eletrotécnica, segui a parte de telecomunicações e, mais concretamente, segui a parte do ramo que aparentemente vai ser extinguido agora, de Tecnologia das Comunicações. O que eu segui durante o curso, mais especificamente durante o mestrado, foi a parte de eletrónica, de radiofrequência, ou seja, eu foquei-me um bocadinho na parte de circuitos integrados. Não sei se os estudantes de terceiro ano já tocaram nisso, mas pronto, basicamente é desenhar eletrónica, mas focada para dispositivos móveis, como por exemplo fazer a parte de radiofrequência, que é responsável pela comunicação móvel, dos vossos telemóveis, dos routers, etc. O que eu retirei do curso, um bocado como os outros participantes já falaram, foram as bases que o curso dá. Acho que as bases que o curso fornece são bastante boas. Permite nós termos conhecimentos amplos em várias áreas. Também, como os outros já disseram, o facto de seguirmos para Tech e termos uma especialização definida não quer dizer que mais tarde não possamos vir fazer outras coisas. Mas no fundo, acho que as bases que nos são dadas são muito boas. Uma coisa que eu retirei da faculdade e que acho que é muito importante é que acho que os alunos deviam aproveitar a oportunidade para participar nos grupos que há extracurriculares da faculdade. Falando no meu caso em específico, eu frequentei o grupo de microeletrónica, ainda sou membro do grupo, que pronto, é um grupo que é gerido pelo professor Cândido Duarte, que é da parte de telecomunicações, mais concretamente a parte de microeletrónica, e o âmbito do grupo é dar a conhecer aos estudantes a área, o mundo da microeletrónica, um bocadinho como falou há um bocado o orador, que eu não me recordo o nome dele, que trabalhou na Synopsys. Portanto, uma introdução para quem tiver interesse na área de microeletrónica e de radiofrequência. E o que eu acho é que a participação nestes grupos
é muito boa porque permite-nos realmente pegar nos conhecimentos teóricos que nós tiramos do curso e aplicá-los já ao concreto e por vezes ver os resultados a surgir rapidamente. Ou seja, permite-nos, acho que nos dá mais algum estofo para porventura quando saímos do curso, quando finalizarmos, mostrarmos credenciais a possíveis empregadores. Assim que eu terminei o curso, eu segui também pela via do doutoramento, ou seja, continuei a pertencer ao núcleo de microeletrónica e segui na parte do meu doutoramento especificamente em desenho de circuitos integrados para radiofrequência, ou seja, para dispositivos móveis. Eu sempre gostei muito de eletrónica, portanto para mim foi um pouco um no-brainer seguir a parte do doutoramento, porque eu estou a trabalhar com o professor Cândido Duarte, que é muito bom nessa área. O que o doutoramento me permitiu ter, que o mestrado não me permitiu ter, foi que especificamente na área de eletrónica, de circuitos integrados, conseguirmos ver algo físico, o fruto do nosso trabalho é complicado, porque o tempo de desenho de um circuito integrado, para ele ser fabricado e voltar, estamos a falar de noções temporais de 4 a 6 meses. Portanto, o doutoramento permitiu-me eu desenhar um circuito integrado e recebê-lo, testá-lo e realmente ver algo a mexer, por assim dizer, que nós desenhamos num software e que nós sabemos que tem dimensões super reduzidas. Estamos a falar de estar a desenhar coisas com nanómetros de tamanho e no final, quando recebemos a sample produzida e testamos em laboratório, acho que é gratificante. Eu até posso tentar aqui partilhar um pouco com o meu ecrã, acho que é possível. Sim, consegue. Exatamente, estou só aqui. Pronto, não sei se conseguem ver o que eu tenho aqui. Sim. Mas isto é um resultado de parte do trabalho do meu doutoramento, em que eu acabei por desenhar um chip, não sei se conseguem ver, é no canto inferior esquerdo. Esta diezinha que vocês aqui conseguem ver tem 1 milímetro por 1 milímetro, portanto estamos a falar que colocamos vários blocos capazes de gerar sinais de radiofrequência para, por exemplo, permitir dar Wi-Fi aos vossos telemóveis em 1 milímetro por 1 milímetro. E todas estas ligações que aqui vemos são ligações feitas em ouro que permitem dar a conectividade aos restantes equipamentos. Pronto, e isto aqui é uma foto amplificada da imagem do canto superior direito, onde podemos ver que nós temos todo aquele equipamento à volta só para testar algo que tem umas dimensões de 1.1 milímetros. Portanto, o que eu tiro do doutoramento, além de todo o conhecimento técnico que nós tiramos, acho que para quem gostar da parte mais académica, acho que é muito bom, e depois permite também, se for da parte eletrónica, que demora algum tempo, podem então chegar a algo mais concreto que o mestrado normalmente não permite. Pronto, além da parte do doutoramento, eu também sou cofundador de uma empresa, de uma startup que está incubada na UPTech, da Azitec. A Azitec desenha sistemas de management de ativos de alto valor para a indústria. Portanto, o meu perfil, o meu percurso é um pouco dinâmico demais e se calhar peculiar, digamos assim, porque eu acabei o meu curso em 2016, comecei o doutoramento e penso que passado 1 ano e meio de começar o doutoramento, eu e um amigo meu, esse meu amigo teve uma ideia, veio ter comigo e decidimos então, eu em part-time, por assim dizer, porque o doutoramento estava full-time, lançarmos um pouco no mundo das startups e no mundo dos negócios. Pronto, o projeto começou em que nós queríamos fazer um sistema de localização para dar localização a drones, para que os drones pudessem estar dentro de armazéns. Imaginem, por exemplo, o IKEA, que tem aquele armazém gigante na parte da saída. Todos os dias, no final do dia, ou uma vez por semana, é necessário que vários trabalhadores vão ao armazém, subam as estantes todas e façam a picagem para ver qual é o estoque que eles têm. Isto é um problema gigante na indústria, é um problema que vale muito, muito dinheiro, e nós estávamos a tentar resolver esse problema, fazendo um sistema de localização que permitisse que os drones andassem dentro de armazéns e conseguissem ler todas as etiquetas e fazer o estoque automaticamente. Quando nós começamos a esta ideia, era um projeto muito ambicioso. Nós conseguimos realmente fazer um sistema de alta precisão, um sistema que funcionou muito bem. Fomos inclusive ao Brasil, uma empresa que nos convidou para nós lá irmos, testamos a nossa solução nos armazéns da Renault, no maior complexo industrial automóvel da América do Sul, testamos nos armazéns da Nescafé, etc. Éramos para ter investimento dessa empresa brasileira, mas pronto, por outras circunstâncias acabamos por não avançar e demos por nós em Portugal com uma tecnologia fantástica, mas com um preço um bocado elevado e percebemos que
se calhar a aplicação desta tecnologia para a indústria é um pouco complicado porque o preço era muito elevado. E isto permitiu-nos nós pararmos e dizermos, ok, mas todo este conhecimento que nós geramos, todo este conhecimento técnico pode ser aplicado para desenvolver soluções para outros problemas. Então foi aí a nossa parte de engenheiro de lado e tentamos ligar um pouco a nossa parte de vendedores, por assim dizer, em que tentamos ir à indústria e perceber quais eram os problemas que a indústria tinha e o que é que nós conseguíamos resolver na indústria com os nossos conhecimentos. Pronto. E com isso nasceu então um pouco o que nós estamos a fazer agora, que é basicamente um sistema de localização que não é tão preciso, mas que consegue localizar várias coisas dentro de armazéns. Eu posso aqui partilhar só para exemplificar um pouco. Acho que é isto, mas não é isto. Penso que é isto. Não sei se conseguem. Ainda não estão. Ainda não estão, pois não? Pois. Tenho que tirar aqui. Dê-me só um segundo. Ok. Pronto. Não sei se conseguem ver. Agora sim. Pronto, isto é o nosso site, ou seja, basicamente o que nós oferecemos aos clientes é um sistema de gestão de ativos de alto valor para a indústria. Ou seja, o que o cliente recebe é uma plataforma, por assim dizer, é um software que eles podem usar para pesquisar todos os seus ativos. Mas, mais concretamente, o que nós fazemos e o que nos diferencia aqui na Azitec foi que nós desenhamos todo o nosso hardware de raiz. Estas imagenzinhas que vocês estão aqui a ver são os nossos produtos, são as nossas tags, foi tudo que nós desenhamos. Nós basicamente construímos um protocolo de comunicação que nos permitisse resolver esse problema que a indústria tem, que era conseguir seguir ativos por um custo muito baixo e com um tempo de vida útil muito elevado. E isto levou-nos, após um processo muito iterativo na indústria, levou-nos a nós desenvolvermos várias soluções. Uma delas é uma solução que é muito interessante, que é basicamente a indústria usa muitos comboios logísticos que basicamente andam dentro das fábricas a carregar e a descarregar os materiais, e nós com o nosso sistema conseguimos fazer uma solução que permitisse que os comboios se localizassem dentro das plantas e que, por exemplo, conseguisse, além de retirar todos os dados da operação para dar à direção, para eles analisarem, KPIs, etc., permitiu também dar, por exemplo, chegadas em tempo real a cada posto. Pronto, isto é algo que num dos clientes que nós temos permitiu, por exemplo, aumentar a eficiência em 20% do cliente. Assim, pronto, de uma forma muito rápida, é isto que nós fazemos na Azitec. Como vocês podem ver, o facto de termos um curso em Tech e de seguirmos por um caminho altamente técnico e especializado, não quer dizer que mais tarde vocês não possam tentar avançar para o vosso próprio negócio, o vosso próprio desafio, que na minha ótica é bastante interessante, porque estamos a aliar a parte técnica com a parte de soft skills, em que temos que falar com outras pessoas, temos que organizar projetos, fazer gestão de equipa, convencer clientes a adquirir o nosso sistema. Portanto, eu acho que todas estas valências são adquiridas tanto no percurso normal da faculdade, neste caso de telecomunicações, porque o que nós usamos é tudo base de telecomunicações, mas também na participação dos tais grupos, das tais unidades extracurriculares, porque acho que é aí que se aprende a trabalhar melhor em equipa, é aí que aprendemos que nos temos que relacionar melhor com as outras pessoas, temos que ter objetivos bem definidos, e acho que isso, pronto, dá-nos bases para avançarmos um pouco neste sentido. Pronto, de uma forma muito rápida, é este o meu perfil. Ainda sou estudante de doutoramento, estou a fazer o doutoramento em part-time. Se tudo correr bem, vou acabar no final deste ano ou no início do próximo. Mas como disclaimer, não se metam no doutoramento e abram uma empresa, por favor. Não façam isso à vossa vida, façam ou uma ou outra. E pronto, e acho que é isto. Se tiverem alguma dúvida, acho que fui um bocadinho apressado, mas peço desculpa que eu também estou com algumas coisas que preciso de acabar. Se tiverem alguma dúvida, força. E depois, se porventura não conseguimos falar agora, ou esclarecer tudo agora, eu posso deixar o meu e-mail também e façam-me chegar a questões que tenham. Estejam à vontade. Certo. Obrigado. Estás à vontade para deixar também já o teu e-mail no chat. Sim. E temos aqui duas perguntas. Rui, eu só pedir para desligares o micro, como estás sem os fones. Ok, obrigado. Temos aqui duas perguntas do Pedro Moreira, que eu acho que vocês serão os mais adequados para responder, dado que são os que estão
há menos tempo no mercado de trabalho, digamos assim, comparativamente com os oradores anteriores. E o Pedro pergunta duas coisas que são: como é que achaste que foi o período de adaptação entre a vida académica e profissional e se a FEUP ajudou nessa transição? E depois ainda pergunta algo mais específico para ele, que é se tem algum conselho para um aluno de 4º ano que não sabe o que há de fazer na sua vida profissional. Não sei qual de vocês é que pretende responder, mas esteja à vontade. Acho que podemos responder os dois, se calhar. Pá, a minha opinião, a primeira questão era referente à adaptação entre a vida académica e profissional. Ok. E se a FEUP também teve alguma influência nisso? Se ajudou ou não? Acho que a FEUP não... Como é que é? É um bocado difícil dizer que a FEUP não teve influência nisso, não é? Mas ajudar propriamente, acho que não sinto que tenha ajudado. Ou seja, isso é uma coisa um bocado pessoal e essa transição acho que cada pessoa vai senti-la de maneira diferente, muito honestamente. No caso, eu estava no doutoramento a fazer investigação, portanto, vida puramente académica. Na verdade, nunca me desliguei muito da vida académica, porque ainda dou aulas na FEUP. Aliás, André, acho que foi teu professor, se não me engano. Sim, é verdade, no ano passado. Exato, portanto, pá, a vida académica essencialmente ainda não acabou e espero que não acabe nesse sentido, mas essa transição, na verdade, foi complicada para mim, honestamente. Ou seja, a forma como é gerida a investigação e como é gerida uma empresa são bastante diferentes. Os objetivos são diferentes, ou seja, tipicamente em investigação tens um problema, tens todo o tempo do mundo, estás no doutoramento, tens todo o tempo do mundo para encontrar o problema, resolver o problema, perceber a fundo o que é que se passa. Epá, numa empresa tens uma placa, se tirar o condensador resolve o problema e se resolve a longo prazo, está bom, siga, ok? Não te é dado tanto tempo, se calhar, para esmiuçar a nível técnico alguns problemas. É mais no sentido de chegar ao fim e entregares alguma coisa e, essencialmente, entregares aquilo a que te comprometeste. Okay? Como é que a FEUP me ajudou nisso? Se calhar, mais uma vez, voltando àquilo que disse na minha apresentação, deu-me umas boas bases para rapidamente trocar o switch para o outro lado e perceber que, ok, agora o jogo é diferente e perceber as novas regras do jogo e, pronto, e seguir nesse sentido e pronto. E acho que foi nisso que a FEUP me ajudou. A outra pergunta, não estou exatamente lembrado, era sobre sim, ele tinha do 4º ano. Certo. Era uma pergunta mais pessoal e ele, certo, era essa Sim, pergunta. Uma pergunta pessoal. Bem, essa pergunta pessoal, honestamente, acho que só tu é que podes responder a ti mesmo, porque, como o Rui disse, e bem, acho que quem não sabe o que é fazer a vida profissional deve mesmo explorar os diversos grupos e núcleos que existem pela Faculdade de Engenharia. O Rui falou de do núcleo de Microeletrónica Microelectronic Students Group, portanto, núcleo de estudantes de microeletrónica. Existem outros grupos, o grupo liderado pelo professor Sérgio Cunha também, que faz uns trabalhos com o núcleo de radioamadorismo, do qual eu também faço parte. Fizemos umas experiências com balões, inclusive com radioamadorismo. Neste momento tenho um grupo de 3 alunos que estamos num projeto em que basicamente dissecamos um micro-ondas e agora o que nós queremos é, dissecando um micro-ondas, medir a distância desde o departamento de eletrotécnica até à Lua, portanto emitir um pulso de energia eletromagnética, receber o eco e determinar a distância até à Lua. Portanto, essencialmente explora os vários grupos, não é vinculativo, tu podes entrar num grupo e sair na semana a seguir, desde que fales com as pessoas e não deixes as pessoas no éter, não é? Mas essencialmente explora até encontrares uma coisa que gostes e quando encontrares uma coisa que gostes, foca-te nisso e não descoles. É essencialmente esse o meu conselho. Certo. Queres acrescentar alguma coisa, Rui? Ou achas que está muito bem respondida? Acho que em suma é isso. Em relação a quem não sabe o que é que há de fazer, é isso, é experimentar. Experimentar para conseguir perceber o que é que gosta, o que é que não gosta. Portanto, concordo com o que o Hugo disse. Em relação à outra questão, sinceramente já não me lembro. Podes-me só relembrar qual é que é a outra questão?
A outra, estás a falar da segunda questão que o Hugo respondeu, certo? Da primeira. Da primeira? A primeira seria sobre como é que a FIUP ajudou na transição da académica profissional e como é que foi essa transição. Ok, certo. Assim, eu acho que a FIUP, as bases que dá não são propriamente para preparar o trabalho numa empresa, porque lá está, acho que há uma grande diferença, que é o trabalho numa empresa normalmente é mais em equipa e os objetivos são um pouco diferentes. Acho que aí o que pode ajudar mais é realmente participar nessas atividades extracurriculares, nos mais diversos grupos, porque se calhar é o que eu diria que pode ser um pouco mais perto do que é uma empresa, se calhar é um misto, um pouco entre o que é a academia e o que é uma empresa. Portanto, acho que seria esse o meu conselho. Relativamente como é que foi a adaptação da academia para a indústria, no meu caso é muito específico, eu nunca trabalhei numa empresa, portanto estive no doutoramento e depois abri a minha própria empresa, portanto diria que não sou a pessoa indicada para responder a isso, mas acho que são ritmos diferentes e que são percursos com objetivos diferentes também. Já agora dentro desse tema também temos aqui uma pergunta para ti especificamente, que era a pedir para falares um pouco sobre o que é abrir, ou como é que foi a experiência de abrir uma empresa como a tua em Portugal. Olha, abrir uma empresa em Portugal, uma startup, é algo que é complicado, porque pronto, quando é uma startup normalmente é algo que tu queres começar e queres crescer rapidamente, e isso envolve custos, e normalmente esses custos envolvem que tu tenhas que levantar uma ronda de financiamento, que foi o caminho que nós fizemos. Mais especificamente e concretamente, abrir uma empresa em Portugal de hardware, como a minha, é ainda mais complicado, porque normalmente as pessoas que investem em empresas têm medo de hardware, porque hardware, hardware, o hard não é uma coisa que é difícil, mas nós costumamos brincar um pouco e dizer que hardware é porque é difícil, porque os erros em hardware custam muito mais do que um erro em software, no desenvolvimento, e por vezes os investidores têm medo de arriscar em empresas de hardware. Sinceramente, eu acho que é uma questão de começar. É literalmente, as pessoas falam muito na parte das startups de ter resiliência, etc., que é um bocado clichê falar essas coisas todas, mas no final do dia é um pouco isso. Nós temos que ter um objetivo. Okay, eu gostava de abrir uma empresa para resolver o problema de, sei lá, fazer indoor farming, não sei, qualquer coisa, e temos que seguir com aquilo e realmente não desistir. Porque muitas vezes, como o exemplo que eu dei, nós começamos com A, nós queremos fazer A, chegar a A, mas pelo caminho descobrimos que o A não faz sentido, então temos que ir para B e temos que ir para outro caminho completamente diferente, e acho que na realidade é aí que está a piada de abrir uma empresa, é que nós começamos com uma ideia, mas quando começamos a ter feedback das pessoas, do mercado em que queremos entrar, apercebemos que temos que mudar de direção, temos que pivotar. E acho que esse processo é muito engraçado e é muito enriquecedor, porque aprendemos muito com isso. Portanto, eu diria que é começar, as pessoas têm que ter uma ideia, seja no que for, comecem a falar com as pessoas. Uma coisa que normalmente acontece quando alguém está a querer começar uma empresa é as pessoas têm medo de falar das ideias, mas isso é totalmente o oposto do que devia ser. Se vocês têm uma ideia e querem começar uma empresa, vocês falem com o máximo de pessoas que conseguirem, de preferência pessoas que não sejam vossos amigos ou familiares, porque vão-vos todos dizer que a ideia é fantástica, é incrível. Procurem pessoas que são completamente imparciais do vosso ponto de vista, falem com eles, procurem feedback, falem da vossa ideia. Vocês vão receber feedback construtivo, porque no final do dia uma startup, uma empresa, não é sobre uma ideia, é sobre a execução. É conseguir pegar em algo e fazer uma execução. E já agora acrescento também que acho que é isto que é um pouco diferente entre a academia e a indústria. A academia valoriza-se muito a ideia, ter uma ideia original, uma ideia única, propô-la e validá-la. E no outro lado, na indústria, o que nós queremos é ter uma ideia, certo? Mas nós até podemos copiar uma ideia ali na América, trazê-la para Portugal ou para a Europa, mas se tivermos uma execução brilhante, nós conseguimos ganhar. E no final do dia é isso que interessa. Muito obrigado. Eu sei que vocês dois têm um bocado de pressa, por isso vou tentar fazer só mais uma ou outra questão.
E tenho aqui uma que se calhar para ti, Rui, não é tão adequada, dado que ainda não tiveste em nenhuma empresa propriamente dita, mas o Hugo se calhar consegue responder, que é o que é indispensável ter no CV para fazer parte de uma empresa como a que tu estás a trabalhar neste momento, ou que já trabalhaste? Ok, essa pergunta por acaso é engraçada. Isso vai depender muito da empresa e do cargo ao qual te estás a candidatar. Ou seja, se estiveres a candidatar, no meu caso, quando me candidatei à TechEver, foi expressamente para um cargo de engenharia de radiofrequência e de antenas. Portanto, para a TechEver, no currículo, era um bocado irrelevante se eu sabia, sei lá, Photoshop, ok? Ou se era bom com Excel ou com Word. Para eles não importava muito, realmente, ok? Isso é o tipo de coisas que depois descobre na entrevista e, essencialmente, acho que se deve focar no cargo. É sempre bom ter no CV alguns hobbies, ok? E, essencialmente, se o hobby for relacionado com aquilo a que estás a candidatar, ok? Por exemplo, eu candidato-me a um emprego de radiofrequência e por acaso também sou radioamador, ou seja, tenho uma licença de emissão no espectro, sou radioamador, tenho isso como um hobby também e, portanto, joga uma coisa com a outra, ok? Eu candidato-me, neste caso, à TechEver, por exemplo, e não à TechEver Space, mas, por exemplo, candidato-me à TechEver que trabalha com os drones, à TechEver UAS. Neste momento estou a tirar o curso de piloto, portanto, o hobby dos aviões joga bem com candidatar-se a uma empresa que faz drones, ok? Portanto, essencialmente, tentem alinhar o vosso CV para o cargo que estão a candidatar na empresa que estão a candidatar, ok? Esse seria o meu conselho. Rui, eu deduzo que não tenhas nada a acrescentar, dado que a tua experiência foi um bocado diferente. Mas pronto, queria só terminar então com uma última pergunta. Tinha aqui já há algum tempo, mas que não conseguimos responder, e então vou associar estas duas que estão relacionadas. Aqui perguntam, em relação à programação, se o ramo de Tech explora várias línguas e se existem outros ramos que se foquem mais do que Tech. E para além disto, tinha aqui outra dúvida desde o início, que era mais especificamente sobre programação orientada a objetos. E se aprenderam isso no curso, se existe noutro ramo, se fazem ideia se isso existe sequer. O que eu posso acrescentar em relação a isso eu não sou programador, portanto levem com um bocadinho de contenção que eu vou dizer, mas eu acho que programar, eu vejo na seguinte ótica, que é, se vocês sabem programar bem, ou seja, se vocês dominam a parte da algoritmia, a parte, por exemplo, de C, eu acho que é muito importante as pessoas aprenderem C, porque C é uma linguagem de programação que se calhar nos dias de hoje é considerada de baixo nível, comparada com Python ou com Java, mas dá-vos uma base excelente de como é que a programação funciona, como é que a algoritmia deve ser feita. Acho que depois de aprenderem bem C e dominarem uma ou duas linguagens, seja Java, seja C e outra qualquer, acho que é um bocado irrelevante a linguagem que vocês devem aprender na faculdade. Porque depois, se vocês precisarem de aprender algo em Python, ou fazer algo em Julia, ou em R, ou outra linguagem qualquer, vocês sabendo como é que a algoritmia é feita, depois já é uma questão de aprender a sintaxe de uma linguagem. Embora, pronto, eu estou a simplificar, não é? Estou a fazer uma oversimplification, mas acho que no final a mensagem que eu quero passar é essa. Vocês aprendem uma linguagem, mas é mais importante a estruturação da programação, a arquitetura que uma aplicação deve ter, por exemplo, do que propriamente a linguagem que vocês usam. Porque a linguagem é o prego que vocês vão usar afinal. Vocês aprenderam como é que as coisas funcionam e depois, pronto, usam a linguagem X que é melhor para resolver o problema Y. Mas não quer dizer que vocês tenham que saber essas linguagens ou que se devem focar no que é que o curso oferece. Em relação à linguagem em programação orientada a objetos, eu penso que havia uma cadeira no 4º ano que abordava Java, portanto, e vocês aí aprendiam os conceitos de programação orientada a objetos. Quando eu fiz essa cadeira, nós começamos a cadeira e dissemos que o vosso objetivo é fazer uma aplicação de Java em Pocket.
E foi isto, deram-nos isto e pá, vocês têm que fazer a aplicação. Ninguém nos ensinou Java, nós tivemos que aprender Java por nós próprios e foi aí que no início nós estávamos a reclamar um pouco, nunca aprendemos Java, etc. Mas depois percebemos que depois de sabermos C ou outra linguagem qualquer, nós já estamos prontos, estamos mais que prontos para pegar numa outra linguagem qualquer e começar a construir algo. E acho, pronto, pelo menos acho que é esta a mensagem que eu queria passar. A linguagem não interessa assim tanto, mas sim a arquitetura, a algoritmia, etc. Pronto, Hugo, não sei se tens alguma coisa a acrescentar ou se precisas de ir embora. Não, a seguir esta intervenção vou ter mesmo que ir embora. Certo. Ok, é assim, tal como o Rui, eu não sou programador. Eu e o Rui temos o mesmo background, que é o background de hardware, e portanto, estarmos a falar destas questões de software é sempre um bocado complicado. Eu, apesar de não ser programador e fora de trabalho, já tive que programar noutras linguagens. No curso aprendemos C, no início. Em telecomunicações aprendemos, que é na cadeira de laboratório de programação, se eu não estou em erro, no quarto ano, como eu disse, aprendemos Java. Aprendemos Java, ou seja, nós no início atiram-nos Java para cima, é para fazer isto e nós pensamos, mas estou eu aqui a pagar propinas para ser autodidata. Sim, ali sim. E nós, é como eu disse, a meio é que nós percebemos realmente que nós estamos ali para aprender engenharia de software. A linguagem de programação, olhem para a linguagem de programação essencialmente como uma ferramenta para um certo trabalho, do tipo, se eu quero apertar um parafuso, não vou lá com um martelo, não é? Portanto, se eu quero fazer uma aplicação no microcontrolador que nem sequer sistema operativo tem, eu não vou chapar com Java em cima daquilo, não é? Ele vai morrer, ok? Por outro lado, se eu quero fazer, sei lá, uma aplicação muito bonita para correr num computador cheio de recursos, se calhar não vou fazer aquilo em assembly, né? Vou estar a dar um tiro no pé. Portanto, é isto, é escolher a linguagem é nada mais nada menos que a ferramenta para um certo trabalho. E aprender a usar a ferramenta, é isso mesmo, é aprender a usar uma ferramenta. Não se foquem muito em ser orientado a objetos, não é? Eu aprendi C e aprendi Java. Como hobby já programei em C++, já programei em Python e acho que foi só. Java, C++ e Python. Acho que não programei mais nada. Acho que foi, exato, foi isso. Python, C++ e Java. E posso-vos dizer que de C, dar o salto para C++, sabendo Java, foi direto. Python, houve algumas coisas que ao início esbarrei, mas também aprende-se, ou seja, sabendo os básicos da algoritmia, etc., é direto. É tipo, ok, o C é quase como darem-nos uma caixa de ferramentas muito básica, tipo chave, parafuso, martelo e, sei lá, um alicate, e a partir dali nós sabemos utilizar ferramentas mais complexas para outros trabalhos. É isso. Portanto, eu diria para não se focarem muito nessa questão de ser orientado a objetos ou não, mas respondendo em concreto à questão, acho que Tele é capaz de ser o ramo em que mais explora a programação orientada a objetos, sem dúvida. Pronto. Muito obrigado pelas vossas respostas. Acho que as vossas intervenções foram uma mais-valia para todos os que tiveram a assistir. Espero que tenha ajudado a quem vai tomar decisões nos próximos tempos. E pronto, não vos roubo mais tempo. Penso que vocês têm outros compromissos. E antes de abandonarem a sessão, pedia-vos só que respondessem a uma sondagem muito rápida que irá aparecer dentro de momentos no vosso ecrã. E pronto, quando responderem, estejam à vontade para abandonar a sessão. Obrigado a todos por terem participado e vemo-nos nas próximas sessões. Obrigado pelo convite. Entretanto, deixei o meu e-mail se alguém tiver alguma questão adicional, quiser trabalhar com alguma coisa em específico do que eu fui apresentando, mandar um e-mail, estão perfeitamente à vontade e o resto uma boa semana para todos. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tchau, Rui. Pronto, vou terminar a sessão, já toda a gente respondeu à sondagem. Até à próxima sessão. Tchau, até amanhã.